nessa manhã, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu vou precisar de fazer algumas leituras da Bíblia. Eu vou precisar me basear em alguns textos para que a gente possa ter um pouco de compreensão sobre uma situação que eu tenho sido alimentado por Deus e gostaria de ler, de compartilhar com você. 2 Samuel, capítulo de número 5. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo de número 10. 2 Samuel, capítulo 5. Não haverá hoje projeção, portanto, não descanse suas mãos. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui, Jonas. Amém, está excelente. Eu não sei qual é a sua versão, eu vou ler na NVI. O capítulo do meu texto diz: a conquista de Jerusalém. Amém? Diz assim o texto: o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Miló. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. E agora você vai pegar, ainda em 2 Samuel, no capítulo de número 24, a partir do versículo 17. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 17. Você já achou aí? Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: porque o meu senhor rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para holocaustos, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Versículo 24. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão.
Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Só até aqui o texto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós voltamos a Ti em oração, pedindo que o Senhor ministre sobre nós a Tua santa palavra. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir nesse lugar, através das nossas vidas, Senhor Deus, tocando em nossos corações, em nossas mentes, que nós não sejamos, Senhor Deus, prosélitos aqui nesta manhã, que só mudamos de lugar, mas não mudamos de vida. Abençoa-nos, Senhor Deus, além de tudo que o Senhor já tem nos abençoado. Seja conosco, usa a minha vida como um instrumento, Senhor Deus, do Senhor nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria hoje de compartilhar essa palavra com você, despejando os jebuseus da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu preciso lhe dar alguns dados, algumas informações, tanto elas bíblicas, quanto informações também bíblicas, porém históricas. Jebuseus é um povo que durante muito tempo ele viveu na palavra. Ele estava ali, se você for ver, lá em Números, se não me falha a memória, no capítulo 13, quando Moisés manda os espias, quando eles estão em Cades Barneia, vigiar a terra, um de tantos os povoados avistados pelos espias são os jebuseus. E eles estavam perto, geograficamente falando, perto da Canaã, a terra prometida. Eu não sei se você se lembra, quando Josué e Caleb se levantam e dizem assim: olha, apesar deles serem poderosos, apesar deles serem gigantes, nós vamos conquistar a terra prometida. Isso quer dizer que os jebuseus estavam no caminho, ou próximo ao caminho, deste lugar, da terra prometida, geograficamente falando, ok? É um povo antigo, é um povo citado na Bíblia. E aí, passado o tempo, nós lemos aqui um texto aonde Davi se encontra com este grupo de pessoas. Os jebuseus, eles habitavam nesse lugar aonde nós acabamos de falar, os filhos de Jebus. A Bíblia não cita qual era a religião desse povo, desse grupo de pessoas, apenas fala sobre características sociais, características físicas, nada mais. Não fala que era um povo que adorava o Deus de Abraão, não diz em momento nenhum isso. Diz apenas que era um povo que constantemente estava no caminho de um homem de Deus, alguém com um objetivo, alguém com uma ordem do Senhor. Então Davi chega ali na cidade de Jerusalém, e ali ele tem uma batalha, ele tem uma guerra contra os jebuseus. E a Bíblia diz que Davi expulsa os jebuseus daquela terra. Davi tira os jebuseus daquele lugar. Você talvez pense assim: bom, todos morreram? Não. Há então dois, Araúna e um outro que me fugiu a memória agora, um nome muito bonito, Antizedeque, um negócio assim. Não vou aqui gastar um longo tempo para te dizer, mas nesses dois lugares que Davi expulsa, ficam dois, Araúna e esse outro senhor que tem esse nome. Vou te dar o nome dele aqui agora, porque senão não vou conseguir terminar de pregar pensando no nome do camarada. Adonizedeque. Se você tiver um filho, está aqui a sugestão de um nome, Adonizedeque, Então Araúna e esse aí estavam aí na terra, e aí Davi estava vivendo um período em Israel difícil,
Davi manda que fizesse um censo em Israel e contasse todos os povos da terra. E Davi ele começa a se sentir mal diante dos resultados daquela contagem. E o que acontece? Isso é interessante, eu tenho pensado nisso já há algum tempo. Aonde é que Davi vai para consertar aquela questão que estava acontecendo em Israel? Davi vai aonde ainda existia um quê? Um pequeno povoado dos jebuseus. E aí Davi chega nesse lugar, agora em 2 Samuel capítulo 24, Davi chega nesse lugar e diz assim para Araúna: olha, eu quero comprar esta terra, eu quero isso aqui, quero oferecer ao Senhor um altar de adoração. Davi estava entendendo que consertar aquela situação iria resolver aquela situação complicada que Israel estava vivendo, proveniente de um pecado. Então o que Araúna fala para Davi? Araúna é o que, irmãos? Um jebuseu. Araúna é um jebuseu e diz assim para Davi: Davi, você não precisa pagar por nada, eu vou te dar tudo o que você precisa, a terra, os bois, a palha para você queimar, vou te dar o debulhador, tudo você pode queimar para sacrificar. E olha, eu quero dizer uma coisa para você, Davi: que Deus aceite o seu sacrifício, que Deus abençoe Davi. Em outras palavras, Araúna estava elogiando Davi. Davi, que atitude maravilhosa a sua, que Deus lhe abençoe, Davi. Olha, eu quero contribuir, eu quero colaborar, porque o que você está fazendo é fantástico. Toma a minha terra, toma os meus bois, toma tudo o que eu tenho e ofereça esse holocausto, esse sacrifício ao seu Deus. Parece até que o Deus de Davi é o Deus de Araúna, é o Deus de Adoni-Zedeque. Ele diz assim lá no texto: ó meu Senhor, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. E aí ele diz que o Senhor, o teu Deus, aceite a sua oferta. E aí Davi diz o quê? De maneira nenhuma, não quero. Eu quero pagar o preço justo por essa terra, quero pagar o preço justo pelos seus bens, e aí depois eu ofereço sacrifício ao Senhor. E aí diz lá no final do texto de 2 Samuel, no capítulo 24, que terminou a praga que destruía Israel. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Veja bem, queridos, pastor, por que o Senhor contou toda essa historinha para a igreja nessa manhã? Primeiro, que pode parecer para nós uma informação apenas histórica. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu não sei, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia fazendo perguntas à Bíblia, fazendo perguntas ao Espírito Santo, não apenas enxergando a Bíblia como um livro histórico, um livro filosófico, um livro poético. Eu faço perguntas ao Espírito sobre aquele texto, sobre a própria Bíblia, sobre aquela informação que ela está me passando. E quando eu olho para 2 Samuel, no capítulo 5, Davi tomando Jerusalém para ser a sua cidade, no capítulo de número 24, se não me falha a memória, Davi ali, tendo uma conversa com um jebuseu, Araúna, que estava no capítulo 5, algumas coisas começam a formar na minha cabeça. Algumas coisas, o Espírito começa a falar ao meu coração. É lógico que talvez nós pensemos que cada um tem o seu ponto de vista, e é importante isso, mas eu começo a contextualizar este povo, este grupo de pessoas chamados jebuseus, com a nossa vida nos dias de hoje.
Por quê? Pense bem comigo. Os jebuseus é um povo antigo da Bíblia. Se eu olhar para os jebuseus de um ponto de vista atual, eu vou chamar os jebuseus de um problema antigo. Jebuseus, na Bíblia, significa problema, estou falando contextualizando. É lógico que jebuseus, o significado é um povo que pisa forte. Mas jebuseus, contextualizado com o que o Espírito quer dizer a nós nesta manhã, é jebuseus, um povo antigo da Bíblia. Jebuseus, um problema antigo do povo de Deus. Porque em Números 13, Moisés tem uma palavra de dificuldade falada sobre os jebuseus, fala sobre os amorreus, sobre todo aquele povo que estava em volta de um lugar que dava acesso a Canaã, a terra prometida. Depois você vai ver, falando de novo sobre os jebuseus, em Josué capítulo 15, por exemplo, de uma batalha com os jebuseus, e agora Davi, no capítulo 5 e capítulo de número 24, também falando sobre os jebuseus. Então nós estamos falando aí de centenas de anos. Nós estamos falando de um problema antigo, um problema que durava. A primeira informação que eu tenho é que jebuseus é um problema antigo do povo de Deus. E é claro que se nós olharmos para esse texto com os olhos espirituais que precisamos, nós vamos observar que nós temos muitos jebuseus também na nossa vida. Muitos jebuseus na nossa caminhada. Problemas novos? Não, problemas antigos. Foi para Moisés, foi para Josué, agora para Davi, depois para Salomão. Jebuseus, problemas que já duravam há muito tempo. Pastor, Moisés, junto com Josué, junto com Caleb, enfrentaram os jebuseus, venceram os jebuseus, mas a gente está vendo um povo que nunca acabava, um problema antigo que durava sempre. A segunda coisa, ao olhar para os jebuseus, e não neste texto que nós acabamos de ler, mas sim a partir do ponto de vista de Moisés, no livro de Números, capítulo 13, você vai ver que esse povo vivia próximo à terra prometida. E qual característica para nós é especial nessa realidade? Qual, pastor? Um povo que vivia próximo ao lugar que os homens de Deus queriam chegar. Um povo que vivia próximo a um lugar que o povo de Deus queria morar. Olha que interessante. Jebuseus é um grupo de pessoas que vivem dentro da igreja. Como assim, pastor? E aqui não há nenhum tipo de insinuação. Mas como assim? A capacidade que nós temos de nos relacionar tão próximos com as coisas de Deus, mas não viver estas coisas. Os jebuseus eram vizinhos da terra prometida. E, no entanto, era um povo que jamais teria acesso a esse lugar. Ou seja, se nós contextualizarmos, olharmos para os jebuseus de um ponto de vista espiritual, nós vamos observar que os jebuseus não morreram. Há talvez em nós uma capacidade grande de estar tão próximo da manifestação real daquilo que Deus tem para nós, mas não vivermos aquilo.
Os jebuseus estavam ali. Geograficamente, os jebuseus estavam mais próximos da terra prometida do que o próprio povo de Israel. Geograficamente, os jebuseus estavam mais próximos de desfrutar aquilo que o Senhor havia prometido a Moisés e ao povo quando saiu do Egito, do que os próprios israelitas. Então observe comigo que eles viveram próximo à terra prometida. Eles poderiam falar do que acontecia na terra prometida, mas eles nunca viveriam na terra prometida. Se eu olhar isso de um ponto de vista espiritual, eu vou observar que nós podemos viver próximo à nossa terra prometida. Nós podemos vir à igreja, podemos nos relacionar com as coisas da terra prometida, mas podemos jamais chegar à terra prometida. Se eu olhar ainda para os jebuseus, se eu olhar lá em Números, Josué, se eu olhar em 2 Samuel, eu vou ver que havia uma característica nesse povo, uma característica de resistir os avanços. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Os jebuseus, eles sempre tinham um propósito. Qual o propósito? Resistir os avanços. Será que você pode resistir isso comigo? Diga: jebuseus tentavam resistir os avanços. Números 13. Resistir o avanço dos israelitas à terra prometida. Josué 15. Resistir o avanço dos israelitas. 2 Samuel capítulo 5. Resistir que Davi constituísse a Jerusalém, a casa de Deus, onde tudo começou, pátio das manifestações dos propósitos de Deus para as próximas gerações. 2 Samuel capítulo 24, resistir à cura espiritual de Israel. Os jebuseus, eles tinham uma característica. Qual característica? Resistir avanços, principalmente os espirituais. Quando Davi chega em 2 Samuel capítulo 24, e Davi começa a contabilizar os seus homens, Davi ele começa a perceber que havia uma perda. Havia uma perda, algo que matava. Diz lá o capítulo 17, que Davi avistava o anjo que estendia a mão, anjo enviado por Deus, que estendia a mão e matava o povo de Davi. E é interessante que aí Davi, ele se dirige a este mesmo lugar, a este mesmo grupo de pessoas, os jebuseus, para resolver o quê? Um problema espiritual. Preste bem atenção no que eu estou dizendo a você nessa manhã. Os jebuseus é um povo que tem a característica de impedir avanços espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, há muitas das vezes em nós a diminuição da nossa força. Os jebuseus, eles vão minando a nossa força. A nossa resistência de enfrentar os problemas, as dificuldades, com o tempo vai se desgastando. Inicia então um processo de desfalecimento do nosso interior, do nosso físico, da nossa vida. E se nós não entendermos que esta é uma ação satânica para nos tirar da posição que Deus tem nos colocado, os jebuseus da nossa vida vão
nos impedir, vão resistir os avanços espirituais da nossa vida. Talvez você não entenda, mas quando nós percebemos isto, quando nós enxergamos isso, como existem jebuseus, e eu não estou falando jebuseus do ponto de vista pessoa, eu estou falando do ponto de vista estratégico de Satanás, nós vamos ver que existem muitos jebuseus modernos nos dias de hoje. Coisas que são estratégias de Satanás para impedir avanços espirituais na nossa vida. Nunca se viu tanta dificuldade para sair de casa e vir a um culto. Nunca se viu tanta dificuldade para investir na sua vida do ponto de vista espiritual, num congresso, num retiro, numa campanha. Nunca se viu. Por quê, irmãos? Porque o diabo sabe que nós temos uma enorme inclinação às coisas materiais do que às coisas espirituais. E ele sabe a forma como agir para colocar jebuseus na sua vida, para impedir os avanços espirituais que você precisa. Enquanto isso, Davi estava vendo o quê? As coisas morrerem. As coisas iam morrendo. Você está comigo até aqui? Pastor, me dê uma característica de quando nós estamos sendo influenciados por um jebuseu na nossa vida. Quando nós começamos a sentir nossas forças indo embora. A segunda coisa que quero compartilhar com você, quando os jebuseus tentam resistir avanços, é o agir onde nos causa medo. Outro aspecto que os jebuseus colocam na nossa vida é colocar medo no coração do cristão, da igreja. É colocar medo na nossa vida, por quê? Porque quando a resistência não é quebrada, de quem está lutando contra esse principado chamado jebuseu dos tempos modernos, a partir daquele momento, se coloca então no coração medo, para que você não venha ter avanços espirituais. Quando o restante dos espias vão olhar em Cades Barneia, a terra prometida, eles voltam falando dos jebuseus com que tom, com que sentimento? Com o sentimento de medo. Por que o sentimento de medo? Resistir que você possa avançar em alguma área da sua vida. E eu estou falando de áreas espirituais. Os jebuseus, eles causam medo no coração de um povo. Eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um povo. Causam medo de você ter maiores experiências com Deus, mais profundas experiências com Deus. Quantos jebuseus hoje não estão impedindo de um povo ter avanços? Pastor, por que só morre? Pastor, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque há um medo plantado no coração. Há um medo que nos leva ao desânimo. O que é o desânimo, pastor? Desânimo é quando você usa todas as suas armas. Desânimo é quando você usa todas as suas forças. Desânimo é quando você usa toda a sua competência e de maneira nenhuma parece que o inimigo foi abalado. A tendência do nosso coração é desanimar-se. A tendência do nosso coração é se inclinar ao desânimo, ao cansaço. Ao invés de nós olharmos
de um ponto de vista espiritual, com os olhos de Deus, e ver que o Espírito está nos capacitando com as armas espirituais para nós prevalecermos contra o inimigo, nós fazemos o quê? Nós desanimamos. 3 características dos jebuseus na nossa vida: minar nossa força. Segunda característica, causar medo. Deus não pode abençoar o seu medo. Deus não pode manifestar o seu espírito no seu medo. Terceira característica, nos levar ao desânimo. Aí Davi chega no capítulo de número 24. E tem um diálogo com aquele homem chamado o Araúna. Mas o rei respondeu a Araúna, versículo 24: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei sacrifício ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Primeira coisa que eu quero falar a você: pastor, como colocar para fora, como despejar os jebuseus da nossa vida? Primeira coisa, seja determinado. Seja determinado. Jebuseus pode ser um problema antigo que você tem. E por ser um problema antigo que você tem, talvez você diga assim: ah, pastor, deixa isso para lá. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Você pode colocar para fora os jebuseus que ainda moram na sua vida. Seja determinado. Por que eu estou dizendo isso? No capítulo 24, há uma proposta de Araúna que não está aqui explícita. Qual é a proposta de Araúna? Uma aliança com Davi. Fazer um acordo, fazer um negócio, ser amigo de Davi. Em outras palavras, Davi, eu te dou a terra, eu te dou os bois, eu te dou o debulhador, te dou a palha. Olha, nós somos amigos, Davi. Seja determinado. Seja determinado para colocar os jebuseus para fora da sua vida, não para dentro da sua vida. Naquela hora Davi pensa: meu Deus, eu tenho que botar esse povo para fora, não para dentro. E se eu aceito essa oferta de Araúna, eu não estou botando para fora. Eu estou, de uma certa forma, aceitando um acordo com os jebuseus. Não se faz acordo, irmãos, com o inimigo. Não se faz acordo com o adversário. Davi é determinado e dá uma resposta para Araúna: não. Quer saber de uma coisa, Araúna? Não quero. E a segunda coisa que Davi nos ensina é a atitude de não negociar. Primeira coisa que eu quero dizer para você: seja determinado. Você quer botar os jebuseus para fora da sua vida? Pastor, é um problema antigo. Davi sabia disso. Davi tinha essa compreensão. O que Davi faz? Davi olha agora e diz assim: eu tenho que terminar esse problema antigo. Davi chega a dizer: Deus, por que não mandou sobre mim, sobre a minha família, as consequências disso? Então agora Davi diz: não quero acordo. Segunda coisa que Davi nos ensina: não negocie com os jebuseus. Você quer ter uma vida, querido? Você quer ter uma vida, meu irmão, livre dos impedimentos que te estão fazendo não avançar?
em várias áreas, sobretudo as áreas espirituais, não negocie com os jebuseus. Não negocie. São impedimentos com uma boa aparência. Como Davi podia olhar para aquilo? Poxa, vou economizar 50 moedas de prata. Eu acho que o que Araúna está falando é uma boa oferta. Olha que coisa incrível, que coisa fantástica. Nós precisamos aprender isso, queridos. Muitas das vezes, as resistências aos avanços espirituais vêm com uma excelente aparência. Uma excelente aparência. Pastor, é um problema antigo, seja determinado. Segunda coisa, não negocie apesar da boa aparência. E terceira coisa, Davi faz: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi restaura naquela hora a comunhão do povo de Deus com o Deus de Israel. Olha que palavra, irmãos, para o nosso coração. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Você está compreendendo esta palavra? Diga amém. Amém. Nem todo mundo que mora em Israel é um israelita. Tem muitos jebuseus que estão morando dentro de Israel. Davi edifica um altar ali ao Senhor. Olhe para mim. A terra significava muito com o que aquele povo vivia. Olha que interessante. Os jebuseus eram um povo orgulhoso. Eles eram chamados de o povo que pisa forte. Pela estatura, pelo porte físico. E havia naquela terra onde Davi se direcionou características dos jebuseus. Se você for num povo do norte, a terra de lá tem características dos povos nordestinos. Se você for ao sul, se você for ao norte do Brasil, cada terra tem características daquele povo. Quando Davi chega naquele lugar, Davi está dizendo o que com aquele altar? A partir de hoje, esse lugar terá características de israelitas. Pastor, o que isso tem a ver na nossa vida? Que se nós não pagarmos um preço em áreas da nossa vida terão características de jebuseus. É preciso nós nos curvarmos diante do Senhor em áreas da nossa vida que estão com características de jebuseus, para dizer: não, Senhor, a partir de hoje, essa área pertence a Ti. Aí você vai ver que após isso, o que acontece? E o Senhor cessou a praga que destruía Israel. No início desse culto, eu li um texto do Salmo 56, versículo 9, que fala deste mesmo Davi, falando do benefício de ter Deus a seu favor. Por que eu penso assim? Porque, querido, se você tem o diabo contra você e Deus a seu favor, é uma bênção. Que uma ordem de Deus acaba com a história que o diabo está querendo na tua vida e ponto final. Agora, e se você tem Deus contra você? Quem luta a seu favor? O que Davi e o povo de Israel estão enfrentando é Deus contra o povo de Israel. E quando Davi identifica que é Deus contra o povo de Israel, era Deus que estava destruindo o povo de Israel, Davi disse assim: não, tem alguma área em Israel
que precisa ser consertada. E aí o que Davi faz? É determinado, não negocia e chega naquele lugar e diz o quê? Olha, a partir de hoje, essa terra Araúna não será mais conhecida como uma terra dos jebuseus. Essa terra que vocês estão é a terra do povo de Israel. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Há muitas pessoas sem forças para serem determinados. Há muitas pessoas com medo. Há muitas pessoas hoje na nossa vida, no nosso meio, talvez até alguns de nós, desanimados. Desanimado por causa dos jebuseus que estão resistindo a avanços na sua vida. Eu, quando estava lendo esta palavra, me fiz uma pergunta. Como eu era e que tipo de cristão eu quero ser daqui a 20 anos? E quando eu olho para essa pergunta, eu chego à conclusão do nível de influência dos jebuseus na minha vida. E é muito fácil nós falarmos de outras pessoas. É muito fácil nós falarmos de outras igrejas. Mas quando eu olho para a minha vida, eu chego a pensar como muitas das vezes a força foi embora, o medo se instalou no coração, o desânimo se aproximou por causa de jebuseus modernos que impedem avanços, principalmente os espirituais. Eu não sei, querido, eu não sei. Eu queria estar sentado aí hoje, onde você está, ouvindo esta palavra. Eu não sei quais são os jebuseus que você tem enfrentado, mas são muitos os jebuseus que moram em Israel. Seja determinado, não negocie, curve-se diante do Senhor e mude as características da sua terra. Aquele povo ali, Araúna, Adonizedeque, a partir de hoje, essa terra é terra do povo de Israel. O Senhor cessou sobre Israel a matança. Porque, queridos, eu quero Deus a meu favor. Não quero Deus contra mim. Eu não sei se você quer Deus contra você, ou se você quer Deus a seu favor, mas a verdade é que os jebuseus muitas das vezes colocam Deus contra nós. Por quê? Porque às vezes, irmãos, eles aparecem com boas aparências. Boas aparências, coisas boas. Se você for perguntar para pessoas desanimadas, com medo, sem força, você vai ver a influência de um jebuseu na vida dela. Eu postei na internet uma frase, muitas pessoas lá comentaram, não foi com esse propósito que eu postei, que eu já disse isso aqui na igreja várias vezes. Vai debaixo de chuva para um show. Depois, graças a Deus, se converte a Jesus e basta um sereno que impede ele de ir na igreja. Basta um sereno que tira ele da igreja. O povo de Deus é o grupo social que menos valoriza os seus próprios eventos.
menos valor. A gente vive numa cidade que há mais de 50 anos tem uma exposição agropecuária. Tem irmãos aqui que pegaram o que chamam de os tempos áureos da exposição. E a gente ouve histórias de pessoas que juntam dinheiro o ano todo para comprar roupa, para ir na exposição. Tem gente aqui nessa igreja, possivelmente, que já saiu de um show e foi trabalhar antes de aceitar Jesus. Alguém já fez isso? Aí, né? Já saiu de um show e foi trabalhar. Aí se converte, não estou dizendo que é o caso dos irmãos que levantaram a mão, se converte, aí fala assim: pastor, muito caro o DVD, R$10. Pastor, retiro, misericórdia. Esse preço nem parece que é santo, esse retiro. Né? Quando era para o capeta, não tinha medo de gastar dinheiro. Quando era para o diabo, para o inferno, não tinha medo. Eu sou de uma época que na época de escola o pessoal falava assim: olha, vai ter uma festa lá, já tem 10 engradados de cerveja gelando com 1 mês de antecedência. 10 engradados de cerveja. Aí o camarada se converte, aí vai ali na cantina, fala assim: R$2,50 uma latinha de refrigerante? Nosso Deus. Tem uns que falam assim: Nossa Senhora. Nossa Senhora dos Jebuseus. Verdade, irmãos. Verdade. Quando era para o diabo, botava gasolina no carro e ia até o rio assistir a queima de fogos na virada de ano. Para vir da casa para a igreja: pastor, você viu como é que a gasolina aumentou? Eu não sei há quanto tempo que existe o pedágio ali na altura de Seropédica. Não tem nem ideia. São os jebuseus da nossa vida, meu irmão. Antigamente, botava dinheiro na LBV, bastava um telefonemazinho que você ajudava a LBV. Hoje, para ser fiel nos dízimos e ofertas, meu Deus, são os jebuseus, impedindo avanços em várias áreas da sua vida. E por aí vai afora. Para fazer churrasco em casa, para a turma, para bagunça, antes de se converter, só comprava Friboi. Aí quando a gente fala de contribuir para as primícias da igreja, né? Ainda bem que a gente não pede carne. Ainda bem. Ainda bem. Os irmãos riem, é sério. A coisa é séria. Aqui nessa igreja, nós custamos para acabar com o costume. Custamos. Você sabe qual é o costume? Todo mundo aqui achava que tudo tinha que ser de graça na igreja. Todo mundo achava que tudo tinha que ser de graça. Isso há muito tempo atrás. No mundo paga à vontade, gasta à vontade, mas na igreja, a igreja tem que se virar, tem que ser de graça. E aí quando nós começamos a falar: não, as coisas têm que ter valor, porque se não tiver valor,
De vez em quando a gente ainda dá uns furos ainda aí, faz alguma coisa de graça que não deveria fazer. Como nós fizemos a questão das crianças aí, que pagamos cinema, pipoca, refrigerante, transporte, e só metade dos que deram nome foram. Por que eu estou dizendo isso? Uma certa vez, quando a gente, há muito tempo, meu pai ainda era vivo, quando nós fomos pintar a igreja, fomos dar uma grande geral de pintura na igreja, alguém disse assim: pastor Jonatas, por que tem que ser souvenir? Por que tem que ser souvenir? Eu falo com os irmãos aqui direto da igreja, que vão abastecer o carro da igreja, coloque no melhor posto, ou num dos melhores postos de gasolina da cidade. Não coloque em qualquer posto, não coloque no mais próximo, não vá no mais fácil. São os jebuseus na nossa vida, meu irmão. Quando era do mundo, fazia coisa do arco da velha, jogava na telecena, jogava na mega sena, jogava na quina, fazia bolão, comprava todo dia raspadinha, pintava o caneco, botava pé de coelho no chaveiro, espada, aquela folha comigo, aquela planta comigo ninguém pode, dentro de casa. Fazia o do arco da velha. Aí depois se converte, vai minando as forças, vai dando medo, vai dando desânimo. Pastor, isso vem de onde? Isso vem de onde? Posso falar uma coisa aqui para os irmãos? Posso falar aqui uma coisa para os irmãos? Muito sério isso que eu vou dizer para você. Há um tempo atrás, eu estava num posto de gasolina abastecendo meu carro, e estava assim conversando com um rapaz, enquanto abastecia o carro, e tinha um homem bebendo cerveja, e no capô do carro, na parte de cima do teto do carro, tinha umas 3 latinhas de cerveja, eles bebendo, conversando, e ele falou comigo. Eu falei com ele, olha lá, rapaz, terrível, né? Na beira de uma RJ, o pessoal está bebendo, daqui a pouco vai sair, envolve uma família num acidente, e olha que tragédia. Às vezes gente que não tem nada a ver, paga o pato. E aí ele disse assim para mim: pastor, isso aí não é nada, porque eles não sabem. O pior é quem sabe da verdade e faz. Aí, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você: quantas pessoas estão na igreja por causa do seu testemunho? Nós somos cartas abertas, diz o apóstolo Paulo. Quantas pessoas estão na igreja por causa do seu testemunho? Sabe por quê? Porque os jebuseus, muitas das vezes a gente trata eles como amigos. Você vê Araúna dizer para Davi: Davi, parceiro, recebe aí minha oferta, te dou, cara. Recebe aí os meus bois, o debulhador, a palha, a terra eu te dou. Recebe, Davi, vamos ser amigos. Aí Davi diz o quê? De maneira nenhuma, não quero, vou pagar o preço justo, porque como eu ia fazer um sacrifício ao Senhor que não me custasse nada? Como? Como eu vou ofertar ao Senhor uma coisa que não me custou nada? Uma coisa que para mim não, de maneira nenhuma. Então, queridos, quero dar essa palavra a você. Olhe para a sua Israel e veja se nela ainda habita algum jebuseu. Olhe para a sua Israel. Olhe para a sua Israel.
E veja se nela tem algum jebuseu mudando as características da sua terra. Olhe para a sua Israel, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, porque os jebuseus, como acabamos de olhar, os jebuseus podem ser um problema antigo. Os jebuseus nos levam para perto da terra prometida, mas não nos fazem entrar na terra prometida. Os jebuseus impedem avanços, principalmente os espirituais. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Eu fico feliz quando alguém diz assim: pastor, eu quero me batizar, quero passar pelas águas. Você derrubou um jebuseu na sua vida. Eu fico feliz no meu coração quando alguém chega no altar e diz assim: pastor, eu há tantos meses não estava sendo fiel, e eu estou aqui corrigindo a minha vida no altar. É um jebuseu que você derrubou na sua vida. É um jebuseu, querido. É um jebuseu que você mata. A gente precisa matar um jebuseu todos os dias. E isso quando não é ele, é a família dele toda. A gente precisa, todos os dias. Palavras, situações. A gente precisa muitas vezes enfrentar os araúnas da vida e dizer a eles: olha, não. É tentador, mas eu não posso. Eu não quero. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Você vai almoçar hoje? Não demole para o jebuseu. Vai chegar na hora de vir à igreja logo mais? Não vacila para o jebuseu. Você se lembra de como você fazia quando era do mundo? Você se lembra, né? Não demole para um jebuseu. Não descanse. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, nós estamos em Tua casa, em Tua presença. E Senhor Deus, como profeta deste lugar, eu oro, Senhor Deus, declarando o fim de muitas investidas de jebuseus nesse lugar. Pessoas que estão com suas almas amarradas, que não conseguem se livrar de problemas antigos, pessoas que estão com o seu espírito atrofiando, não conseguem avançar na vida espiritual após o batismo, após um tempo de caminhada na tua casa, pessoas que estão com as mãos amarradas, não conseguem servir-te, Senhor, pessoas que estão com os talentos aprisionados, não conseguem colocar à tua disposição, pessoas que estão com as finanças endemonizadas, porque não conseguem te servir, Senhor Deus, com os recursos. Que esses jebuseus neste lugar possam ser queimados pelo teu fogo, Senhor Deus. Que em cada vida que está aqui nesta manhã, neste lugar, cujo coração está aberto para esta palavra, mente determinada, Senhor Deus, a não negociar, que, Senhor Deus, o teu fogo possa varrer da nossa Israel os jebuseus que estão querendo, Senhor Deus, permanecer nela, Senhor. Ajuda essas vidas, Senhor Deus, a partir de hoje, não serem mais as mesmas, saírem daqui, Senhor Deus, diferente de como entraram, Senhor Deus. Que seja, Senhor Deus, a equação do teu Espírito
no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor Deus, para que nós possamos fazer ainda melhor do que fazíamos antes de te aceitar, Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, assim como Davi, sermos determinados e curvar-nos, Senhor Deus, a nossa vida diante de Tua presença e dizer: Deus, santifica esta terra, muda a história desta terra, que não seja, ó Pai, o meu nome, mas que seja o Teu nome, Senhor Deus, exaltado e glorificado acima de todas as coisas. É a oração que eu faço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.